Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o cadastro manual de devedores, de dívidas e também a gente vai mostrar a parte de acordos e follow-ups como administrador, tá? Depois a gente vai ter um outro vídeo em que a gente vai mostrar essas mesmas funcionalidades, mas com login e senha de consultor. Então o cadastro manual de um devedor fica em cadastros, devedores. Essa é a tela que lista todos os devedores já previamente cadastrados e tem um botão azul para que eu cadastre manualmente um devedor. Eu vou clicar nele para mostrar para vocês. Então percebam que a tela abre o formulário e todos os campos obrigatórios eles têm um asterisco na frente, sendo que o primeiro passo é selecionar o credor, depois vocês vão preenchendo aqui os campos obrigatórios. É importante destacar que o sistema ele exige o CPF ou CNPJ do devedor e faz a validação. Então, se você digitar um CPF que não seja válido, você não vai conseguir cadastrar o seu devedor. E se você quiser cadastrar um devedor de teste, pode usar o 99999, tá? Então, preenche tudo com o 9 o CPF, que vai dar certo para você criar um devedor de teste, que justamente eu já fiz isso para viabilizar a gravação desse vídeo. A partir do momento que você clicar em salvar, você vai ser redirecionado para a tela de dívidas, ou seja, para a tela de cadastro de dívidas. Um outro detalhe é que todos os campos que tem um asterisco na frente são obrigatórios, como eu já disse, mas você pode desobrigar alguns campos lá no cadastro do credor. Então lá no cadastro do credor, no alterar, na parte de parâmetros globais que a gente já discutiu, vocês vão ver que existe um campo chamado, se não me falha a memória, exigir dados completos do cliente, sim ou não. Então se você marcar ele como não, você vai poder cadastrar um devedor só com o nome e o CPF ou CNPJ dele, simplificando bastante. Isso pode ser útil quando a sua base for incompleta ou quando você trabalhar 100% com enriquecimento de dados. Aí faz sentido você simplificar o seu cadastro. Inclusive, quando esse parâmetro tiver marcado como não, você não exige dados completos do cliente, a importação de dívidas, ela permite o cadastro automaticamente do devedor. Então você pode subir uma única planilha, que seria a única planilha de dívidas, porque a planilha de dívidas propositalmente já pede o nome e o CPF do devedor, bem como os dados da dívida que você está cadastrando. Então nesse caso o sistema vai poder verificar se aquele CPF da dívida existe ou não. Se não existir, ele automaticamente já cria e já cadastra esse devedor, economizando bastante tempo de digitação. Mas percebam que esse cenário só é interessante quando você realmente não tem os dados do devedor ou que você realmente queira 100% utilizar enriquecimento de dados. Por que eu digo isso? Porque se você não tiver os dados e também não for usar o enriquecimento de dados, você não vai ter condição de simplesmente entrar em contato com o devedor. Você não vai ter o telefone dele, por exemplo, você não vai ter o e-mail, você não vai ter condição de gerar um boleto, então fica muito mais difícil trabalhar assim. Então percebam esse grande e importante detalhe. Então a partir do momento que vocês salvarem, aqui eu vou cancelar, que eu já cadastrei manualmente o meu devedor. Assim que vocês cadastrarem, vocês vão para a tela perguntando se ele quer ou não gerar dívidas para esse devedor. Então eu vou localizar aqui o meu devedor de teste. Então vou fazer uma busca pelo CPF dele, que é o 9999, pesquisar, e já localizei aqui o meu devedor de testes. Na frente do meu devedor eu tenho os ícones de ação normais, visualizar, alterar, deletar, inativar, e daqui para frente são ícones muito importantes. Olha, a lista de acordos previamente já feitos para esse meu devedor, a lista de dívidas, inclusive com a opção de adicionar dívidas, a tela de negociação, que é a principal tela do sistema, que é onde a gente vai fazer o acordo, que vai registrar o follow-up, etc. E a lista de parcelas de acordo desse devedor, caso ele já tenha algum acordo feito. Então eu vou clicar primeiro em dívidas para mostrar para vocês a lista de dívidas e como cadastrar manualmente uma dívida. Então vejam que aqui a gente tem a lista de dívidas já cadastradas para ele, já tenho
4 dívidas cadastradas, 2 delas já foram quitadas, porque já tem acordo quitado, ó, já tem acordo pago, e 2 delas ainda não foram negociadas, ainda não tem acordo e estão com a situação de não pago. Uma venceu no dia 5/1 de 2020, outra no dia 30/6 de 2020. Se eu quiser cadastrar uma nova dívida, eu clico em gerar dívidas. Aí eu venho então para essa nova aba, onde eu tenho o formulário de dívida e eu preciso colocar a data do vencimento original dessa dívida, o valor da dívida e uma breve descrição da dívida: aluguel, consultoria, plano odontológico, plano de saúde, etc. Com isso, então, eu consigo cadastrar. Os demais campos não são obrigatórios. Feito o cadastro, eu clico em salvar e aí eu volto para a mesma tela, que é aquela tela de lista de dívidas. Vou fechar sem salvar, tá, gente? E aqui eu estou naquela tela, então, de lista de dívidas. Vou fazer o caminho completo novamente para vocês verem. Eu só vou evitar de ficar gravando dívidas aqui para não ficar poluindo muito a minha base, que eu já uso ela sempre nas demonstrações, tá, gente? Então vou voltar lá, cadastros, devedores, vou fazer a busca pelo pelo CPF do meu devedor de testes e agora eu vou mostrar para vocês a tela de negociação, que, conforme eu já disse, é a principal tela do sistema. Entrando nessa tela, eu tenho uma breve descrição de como que está a situação do meu devedor. Então percebam que a parte superior da tela me mostra o nome do devedor, o CPF dele, o nome do credor, a quantidade de dívidas em aberto que eu tenho. Lembra que eu tinha 2 dívidas não pagas? Bem como o valor corrigido atualizado dessas dívidas, ou seja, soma todas as dívidas em aberto, aplica juros, multa, correção monetária e eu chego nesse valor aqui. Lembrando que definição de juros, multa, correção monetária fica lá no cadastro do nosso credor. E também eu tenho o valor do principal, que é a soma do valor original dessas 2 dívidas aqui. Tenho observações do cadastro do meu credor e a lista de telefones. Lá no primeiro vídeo a gente falou sobre a integração do sistema com o WhatsApp. Então aqui, se eu clicar em um desses telefones, eu posso ser redirecionado para a tela da API do WhatsApp, já posicionando nesse telefone e eventualmente copiando e colando o texto que eu tiver preenchido lá no modelo da integração com o WhatsApp. Vou clicar aqui só para vocês verem. Então ele automaticamente posicionou nesse telefone 999, que não existe, e tem o botão de iniciar conversa. Se eu clicasse em abrir, ele ia abrir o meu web WhatsApp, já posicionando nesse número. Se eu tivesse determinado uma mensagem, ele também copiaria ela aqui. E aí, a hora que eu clicasse em iniciar conversa, ele colaria aquela mensagem lá na minha conversa, facilitando bastante a interação com esse meu devedor. Vou fechar aqui. E além do cabeçalho, eu gosto de destacar os botões que a gente tem aqui na parte do meio da tela. Então eu queria destacar o botão adicionar follow-up, que é para a gente literalmente inserir um follow-up no sistema, uma ocorrência, um histórico. E o botão adicionar acordo, que é o botão onde eu vou para o formulário de negociação daquele acordo, daquelas 2 dívidas, para eu fazer um desconto, um parcelamento, cobrar uma entrada e assim por diante. E aqui embaixo a gente tem a lista de follow-ups previamente já cadastrados. Então perceba que, como é uma base de teste, eu tenho vários follow-ups aqui já registrados. Também tem abas nessa listagem. Uma delas é a aba de dívidas, para eu ver detalhes das dívidas que tem aqui já cadastradas. Parcelas, para eu ver eventualmente parcelas que já foram lançadas de outros acordos que esse devedor tenha em aberto. E a lista de vendas, para eu ver se foi gerada alguma venda para ele, caso o módulo de vendas esteja habilitado no seu perfil de administrador. Então isso só vai aparecer se tiver habilitado lá no perfil do administrador. Então vamos começar falando do adicionar follow-up. Então quando eu clico em adicionar follow-up, eu venho para o formulário em que eu posso selecionar primeiro o evento.
então do que se trata essa ligação, ou o que aconteceu ou o que não aconteceu naquela tentativa de contato. Então aqui na minha base de teste eu já cadastrei alguns eventos, como por exemplo cliente ocupado, e se você precisar de cadastrar novos eventos, você vem em financeiro, negociações, eventos, botão azul adicionar. E a mensagem, né, o que aconteceu ou o que não aconteceu naquela situação. Então vamos dar um exemplo aqui, cliente não pôde falar, estava dirigindo, por exemplo. Seria um exemplo. E aqui embaixo, o tipo de contato, se foi via telefone, e-mail, WhatsApp, etc. Então digamos que foi via telefone. O contato foi com quem? Foi diretamente com o cliente ou foi com o responsável dele? E se você vai deixar isso visível ou não para o seu devedor. Então, caso você mantenha como sim, o sistema vai pegar essa mensagem que eu digitei aqui e vai mandar uma cópia no e-mail desse devedor. Isso pode ser bastante útil para formalizar uma situação, formalizar uma notificação extrajudicial, formalizar aquela tentativa de contato ou aquele contato, etc. Ou você pode manter como não, caso você queira que seja uma informação apenas interna do sistema, então que isso não seja encaminhado para aquele devedor via e-mail. Então, inclusive, você pode parametrizar esse comportamento lá no cadastro do credor. Se toda vez que você for usar o sistema, você queira que seja apenas interno, você seleciona lá que você não vai permitir a seleção desse visível para o cliente aqui no formulário. Eu vou salvar. E aí quando eu salvo, eu volto para a tela da minha negociação, já com ela registrada aqui na primeira linha, que eu acabei de digitar. Vocês vão ver que esse adicionar follow-up é um pouquinho diferente quando você estiver cadastrando com o login e senha de consultor, porque vai aparecer uma informação a mais que é o reagendamento da ligação. Então você vai poder reagendar essa ligação para amanhã, para hoje, para um outro horário, etc. Agora vamos falar sobre o adicionar acordo, tá? Então vou clicar aqui em adicionar acordo e a gente vai para o formulário do acordo propriamente dito. Então percebam que aqui na parte de cima a gente tem uma breve descrição de como que está a situação desse nosso devedor, tem o valor do principal, o valor do protesto, se tiver configurado nas dívidas, o valor já corrigido e atualizado com juros e multa, e também uma breve descrição do que é juros, do que é multa e do que é correção monetária que compõe esse valor corrigido e atualizado. Também aqui a gente tem a principal informação, que é o resumo do acordo, ou seja, como está ficando o seu acordo, de acordo com a modificação que você fizer aqui no formulário. Então, por padrão, o sistema já vai sugerir que você cobre um valor à vista hoje, no valor total, e também, como a minha base está configurada para advocacia, ele está me sugerindo 30% de honorários advocatícios, que a gente chama de honorários da assessoria. Então eu estou aumentando o valor da dívida em 30%. Digamos que eu não queira isso, eu quero zerar esses honorários. Não é uma cobrança que se aplique honorários, então eu venho aqui zero. Inclusive, né, isso aqui também é parametrizado lá no cadastro do credores, a faixa de honorários que você permite ou não cobrar, bem como outros campos aqui do formulário também são parametrizados lá. Limite máximo de desconto em juros, multa e correção, limite máximo de desconto no valor do principal, se é exigido uma entrada ou não, parcelamento máximo, periodicidade do parcelamento, se pode ser mensal, semanal, quinzenal. Tudo isso aqui é parametrizado lá no nível do nosso credor, tá? Então, voltando aqui, a partir do momento que eu tirei os honorários, percebam que o sistema automaticamente voltou para o valor original corrigido com juros, multa e correção monetária. Então agora R$ 911,17. Digamos que eu queira dar um desconto nos juros, na multa e na correção, digamos que seja 50% de desconto. Então eu vou vir aqui em tipo de desconto, porcentagem, e o desconto em juros e multa eu vou colocar 50%. Vou clicar aqui fora, né, numa parte branca da tela, para ele atualizar aqui para mim. Então agora caiu
de 911 foi para R$ 755,59. Aí digamos que o devedor fale, poxa, tem como parcelar isso pelo menos em 3 vezes? Se a configuração do meu credor permitir, sim, venho aqui em parcelas 3 e a periodicidade entre uma e outra mensal. Então agora notem que foi 3 de 251,86, totalizando os 755,59 e assim por diante. Então eu vou fazendo as alterações aqui no formulário, vou conferindo aqui o resumo do acordo e a partir do momento que eu chegar num consenso com o meu credor, eu clico, com o meu devedor, perdão, eu clico em salvar. Se não, eu clico em cancelar tentativa de acordo. Então eu vou clicar aqui em salvar para vocês verem como fica. Então cliquei em salvar, ele vem aqui para a tela de detalhes do acordo. Vai mostrar tudo que a gente configurou aqui nesse acordo. E aqui embaixo eu também tenho alguns botões e eu tenho o link para pagamento. Então se você tiver configurado a integração com o meio de pagamento automático, esse link aqui vai ser automaticamente enviado para o seu devedor, para que ele possa acessar. Eu vou clicar aqui nele e vocês vão ver que vai aparecer um formato de carnê. Então vai ter a lista de todos os vencimentos, né, de todas as parcelas negociadas, seus respectivos valores e a situação dela, se ela está paga ou não paga. O cabeçalho tem os dados do nosso credor, o logotipo dele, os dados do devedor e também tem um botão de pagar em frente a cada uma das parcelas, para que ele seja redirecionado para a tela de pagamento de acordo com as configurações que você fez no seu credor. Então se você falar que vai só aceitar boleto, já gera o boleto ali para ele. Se falar que você só trabalha com cartão de crédito, já vai aparecer os campos para ele preencher o cartão. Ou se for o Pix, o QR Code. E se for os 3 ao mesmo tempo, vão aparecer as 3 opções para que ele selecione em qual forma de pagamento que ele quer pagar essa parcela aqui. Então, bem simples, né? Vou clicar aqui em fechar e a gente vai continuar falando dos detalhes do nosso acordo. Então aqui a gente tem a lista de parcelas para eu visualizar essas 3 parcelas que foram geradas e também que eu possa fazer alguma ação em cima dela. Se fosse, por exemplo, uma configuração de boleto manual, que eu vou gerar o boleto por fora, é por aqui que eu anexo esse boleto. Então, conf boleto manual serve para eu anexar o boleto gerado fora do sistema. Esse ícone de ação é o ícone da baixa manual, então para eu marcar essa parcela manualmente como paga, se eu estivesse gerenciando ela também de forma manual. Se eu estou no boleto automático, eu fico tranquilo, assim que o boleto for pago, ele vai ser automaticamente marcado como pago aqui. Não vou precisar me preocupar em fazer essas baixas manuais. Também tem uma alteração de vencimento, tem a limpeza da transação, caso você esteja trabalhando com boleto automático e a pessoa perdeu a data de vencimento, então você pode limpar esse boleto, permitir com que ele gere um novo, enfim, tem uma série de possibilidades aqui no nível da parcela. Vou clicar em voltar, para a gente voltar lá para minha lista de acordos. Olha, eu vou clicar no visualizar para eu voltar para aquela tela de detalhes do meu acordo. Então a gente falou sobre parcelas e também eu queria dar um destaque para a parte do termo de acordo. Então quando a gente falou lá no vídeo dos credores que eu posso gerar um termo de acordo, etc. Depois eu posso clicar em imprimir termo de acordo para visualizar a versão de impressão desse meu termo de acordo. Ou posso também anexar um termo de acordo que ele já assinou e digitalizou. Ou também, se eu tiver integrado com algum meio de assinatura digital, eu posso solicitar a assinatura digitalmente, e aqui no caso via ZapSign, que é a minha base de teste, está integrada com o ZapSign. Então percebam que eu tenho algumas opções para trabalhar com o termo de acordo. E também eu queria destacar o cancelamento do acordo. Então eu posso usar o botão azul cancelar para literalmente cancelar esse acordo, que é o que eu vou fazer agora. Vou clicar aqui em cancelar e vou digitar o motivo do meu cancelamento. Foi uma demonstração do sistema. Então eu posso cancelar esse acordo para devolver essas dívidas, né, para serem negociadas novamente. Eu vou clicar em sim e pronto, eu voltei para aquela tela que é a lista de acordos do meu devedor, que eu vou mostrar passo a passo como chegar nela agora.
Então, cadastros, devedores, faço a busca pelo CPF ou CNPJ do meu devedor, pesquisar, venho na tela de negociação do meu devedor e clico no botão laranjado Acordos. Essa é a lista de acordos que já foram feitos para esse meu devedor. Percebo que tem bastante coisa aqui que é uma base de teste, né? Então já fiz vários acordos de teste aqui para esse meu devedor. Vou clicar em voltar para eu voltar lá para a tela de negociação e vocês então tiveram uma rápida visão de quais são as funcionalidades mais importantes para fazer a negociação com um devedor. No próximo vídeo, a gente vai continuar a explicação ainda do módulo do administrador, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a parte do cadastro de consultores, o cadastro de grupos e o cadastro de filas. Aguardo vocês, até lá!